Se você vive cansado, sem energia, ânimo zero, você precisa fazer esses 5 exames. Em 90% dos casos, eles revelam a causa dessa fadiga. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na maioria das vezes, essa falta de energia é devido a deficiências simples, que podem ser facilmente detectadas com esses 5 exames. Mas atenção, talvez você tenha feito os exames e eles foram interpretados de forma errada. Por isso ele pode ter dado normal e você continua com os sintomas. Então anote esses exames, veja se eles fazem parte do seu check-up e aprenda a avaliar corretamente. E claro, já curte esse vídeo, não pode esquecer o meu joinha. Compartilhe também nos seus grupos e me diga, você está se sentindo assim? Cansado, sem energia? Descobriu a causa? Me diga aí nos comentários abaixo. Meus amigos, não deixem de visitar o meu site. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico e que vocês vivem perguntando. As doses, as melhores marcas. Vocês sempre querem saber qual o melhor magnésio, qual a dose correta, qual o melhor ômega 3. Está lá no meu site. Meus cursos também estão lá, minhas outras redes sociais é www.dedidado.com.br. Conforme eu disse, talvez você até tenha feito esses exames e eles estejam dentro da referência. Teoricamente, normais. Mas atenção, muito cuidado com a faixa de referência. Ela pode enganar você e levar a um falso diagnóstico. Quer o primeiro exemplo? A causa mais comum de fadiga, de fraqueza. Ferritina baixa. O que é a ferritina? São as nossas reservas de ferro. O ferro, meus amigos, é fundamental na formação das hemácias. E são as hemácias que transportam o oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Se o ferro está baixo, as hemácias ficam comprometidas. Se as hemácias ficam comprometidas, menos oxigênio para o cérebro, para o coração, para os músculos. Qual que é a principal consequência disso? Fraqueza, fadiga. E aí, você faz lá o seu exame de ferritina, deu lá 30. Aí você vai ver lá no exame, a referência do exame. Acima de 20 está normal. Negativo, meus amigos. O ideal da ferritina é acima de 60. Olha para você ver, 3 vezes mais do que o mínimo que está explicitado lá na faixa de referência. Mas por que isso, Moacir? É que essa faixa de referência não é a quantidade ideal que você precisa ter para ter saúde. Aquilo é uma média da população, é uma média das pessoas que fazem esse exame. E a média dessas pessoas é ter a ferritina baixa. Isso é muito comum, principalmente entre mulheres jovens, tá? Então, a sua ferritina precisa estar acima de 60, preferencialmente acima de 80. Então, percebe? Pode ser que você está dentro da referência, mas ainda assim precisa fazer a reposição de ferro. Ferritina baixa, meus amigos, você precisa comer mais carne vermelha, o fígado também tem muito ferro, isso vai ajudar a normalizar seus níveis de ferro. Se ela estiver muito baixa, talvez não, com certeza é necessário fazer a suplementação de ferro via endovenosa. Outro exemplo aqui, ó, que acontece muito, tá, meus amigos? Hormônios tireoidianos. Quais os exames para medir os hormônios tireoidianos? TSH e T4. Tem muita gente que mede o TSH e mede o T4, dá normal. E aí, essa pessoa continua cansada, continua sem energia para nada, ela está com hipotireoidismo. É porque está faltando 2 exames. Porque o hormônio que realmente tem o efeito de aumentar o nosso metabolismo, né, de nos dar energia, nos dar disposição, não é o T4, é o T3. E o T4 precisa ser convertido em T3 e é o T3 que tem ação na célula. Então não pode apenas medir o TSH e o T4. Tem que medir o T3 e tem que medir o T3 reverso. Então se você está com esses sintomas de fraqueza, de fadiga, não faça só TSH e T4. Faça também o T3 e o T3 reverso. Aí sim você vai ter um diagnóstico correto do hipotireoidismo. Outro exemplo, hein? Vitamina D. Meus amigos, eu vou arriscar aqui que 90% da população brasileira está com vitamina D baixa. Porque nós não pegamos mais sol, né? Infelizmente ninguém tem tempo, tem as condições de pegar aí 40 minutos de sol todos os dias. Tem gente que, dependendo do local onde mora, nem sol disponível tem, né? Então, a nossa vitamina D está baixa. E, de novo, vai lá no exame, tá lá, acima de 20, a sua vitamina D está normal, 20 nanogramas por decilitro. Não está. A sua vitamina D tem que estar entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Por que a faixa de referência está tão baixa, Moacir?
Conforme eu falei, aquilo é uma média da população. E como ninguém pega sol, a média vai lá para baixo. Então precisa estar acima de 60 e de 80 nanogramas. E a vitamina D, ela não é só importante na imunidade, não é só importante no controle do nosso DNA, na prevenção de doenças. Ela é um hormônio e é fundamental na geração de energia. Então se a sua energia baixa, pode ser deficiência de vitamina D. Olha para vocês verem, 3 exemplos que eu trouxe aqui, que a faixa de referência pode enganar você. Quer mais um? Vitamina B12. Vitamina B12 também é responsável não só pela geração de energia, mas também pela memória, pelo raciocínio, pela energia, principalmente pela energia cerebral. E a vitamina B12 está baixa, está cada vez mais comum na população. E aí, Moacir, qual o nível adequado de B12? Ela precisa estar acima de 800, meus amigos. Vejam bem, aconteceu com a minha mãe, tá? Ela foi no médico dela, ele pediu dosagem de vitamina B12, a vitamina B12 dela estava em 250, baixíssima, mas estava dentro da faixa. Lembra que eu expliquei como funciona a faixa? Estava dentro da faixa, o médico falou assim, não, tá ótimo. Eu peguei o exame e falei assim, mãe, não está ótimo, está baixíssimo. E ela estava com dificuldade de raciocínio, a memória estava falhando, por quê? Por causa de B12 baixa. E o ideal, meus amigos, nem é medir a B12, tá? Esse exame da vitamina B12 pode dar uma revelação falsa de como anda a sua B12 por várias razões. O exame ideal para medir a B12 é medir o ácido metilmalônico. Poucos médicos pedem esse exame, mas é o mais adequado para avaliar os seus níveis de B12. Então, se você está com fraqueza, fadiga, olho na B12. Pode ser que ela esteja baixa. E, finalmente, cortisol. Mas cortisol não é um hormônio do estresse? Sim, cortisol elevado não é bom, estresse na certa. Mas o cortisol baixo também é um problema. É o cortisol que nos dá aquela energia para despertar de manhã. É o pico de cortisol de manhã que nos desperta, que nós acordamos com energia, com disposição. Se você já acorda cansado, sem energia, desanimado, pode ser cortisol baixo. E aí, de novo, o exame muitas vezes é avaliado errado. Muitos médicos, a maioria, pede o cortisol sanguíneo, que você tira o sangue lá de manhã no laboratório e mede o cortisol. Não é a maneira correta. Como o cortisol ele tem uma variação durante o dia, você precisa fazer ali de 3 a 4 dosagens de cortisol durante o dia. Porque pode ser que de manhã seu cortisol está normal. Aí o médico vai achar, não, tá ótimo, seu cortisol está normal. Só que chega à tarde, ele vai lá para baixo e aí dá aquele cansaço à tarde. Muita gente tem isso, aquele cansaço à tarde, aquele desânimo. O cortisol está baixo à tarde. Então o ideal é você medir logo pela manhã, ali depois do almoço, no início da noite, e se você acordar durante a noite, medir novamente. Mas não dá para fazer isso tirando sangue, né, meus amigos? E é aí que você precisa fazer a dosagem através da saliva, né? Tem um cotonete e tem um kitzinho que você faz essa curva de cortisol. E o cortisol pode revelar o famoso burnout, né? Tanta gente aí sofrendo de burnout, que antigamente, no meu tempo, era estafa, né? Chamava de estafa. É o estresse crônico, né, meus amigos? Muita gente com esse problema. E aí isso é avaliado, entre outras sintomatologias, pelos níveis de cortisol. Mas precisa fazer o cortisol salivar. Percebe, meus amigos? 5 exames que pode ser que você faça e deu tudo normal, entre aspas, dentro da faixa de referência. Mas se você avaliar com uma lupa, se você avaliar de forma mais detalhada, você vai ver que precisa repor ferro, que precisa controlar os seus hormônios tireoidianos, repor vitamina D, repor vitamina B12 e avaliar se você não está com burnout. Então é preciso uma atenção muito grande ao avaliar os exames. Meus amigos, meu site, hein? www.d_r_moacir.com.br. Lá no meu site tem todos os suplementos, meus amigos, que eu uso, que eu indico. Tá lá no meu site. A vitamina B12 que eu uso, eu tomo B12, tá, meus amigos? Eu tomo B12 para manter ela acima de 900. A vitamina D com K2 que eu uso, tá tudo lá no meu site. Meus cursos, minhas outras redes sociais, confiram. E se você não é inscrito no canal, meus amigos, não paga nada, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de compartilhar e eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, meus amigos. Até lá!